A bola não para você que tá ligadinho aqui com a gente no nossa live. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, sempre importante. Falando de assuntos voltados ao esporte, ao futebol e agora com destaque com o futebol, com um assunto bem bacana. Eu gosto bastante desse lado de mentalização, mental, cérebro, emocional. Tudo isso faz parte, às vezes a gente deixa meio de lado, até no nosso dia a dia também, né? Nós, seres mortais comuns, mas também para o jogador de futebol, eu acho que é muito importante, cada vez mais ainda, com rede social, cobrança, jogo atrás de jogo, calendário apertado e espremido, e a gente vai falar muito sobre isso. Nosso convidado é o Cleiton Carvalho, mental coach de atletas, né, de jogadores de futebol também, e ele faz um trabalho bem legal e tem feito aí, ele vai contar um dos seus personagens, até para saber aí, né, a importância desse trabalho feito, inclusive com um jogador aí com grande destaque na seleção brasileira e no Botafogo campeão da Libertadores aí, e que tem um Mundial pela frente. E vai ter um outro Mundial 2025 também, sim. É o Sobremundial da FIFA. Cleiton, prazer falar com você. Antes de você contar esse lado mental, né, do mental coach, você foi jogador de bola também, você foi jogador de futebol. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre o seu contato com o esporte também. Um grande abraço. Na verdade, eu não joguei futebol. Não? Eu fui militar, né, da Opa! Marinha do Brasil. Eu fiquei lá 15 anos, né? Fui sargento da Marinha do Brasil e saí em 2021, pedi para sair. Eu já atuava como mental coach dentro do futebol, né? E aí é aquele momento que você tem que decidir, né? O que você realmente quer para sua carreira. E eu falei, eu quero isso, que eu gosto, que eu faço. Então, já venho trabalhando aí bastante tempo com atletas. Não, só aproveitar, eu que me expressei, irmão. Você já teve contato com o futebol? Você já foi jogador de futebol? Você já teve alguma coisa com esporte? Você já teve contato, Cleiton? Só lá na adolescência, né, eu tentei jogar bola ali, fiz uns testes na Vila Olímpica lá de Nova Iguaçu. Eu lembro que eu falo para os meninos, né, quando minha mãe me levou, ela tinha comprado uma chuteira, que na época o nome da chuteira era Playboy, né, era R$ 20 a chuteira, e a gente não tinha dinheiro para comprar aquela chuteira. Ela me deu um short da fita azul, e eu fiquei tão feliz com aquele short, sabe, valorizei tanto aquilo. Mas como muitos meninos que passam pelo Brasil, né, a falta de ter um recurso para continuar ali, né, era longe de casa, tinha que pegar ônibus, então acabou que eu desisti desse momento ali de tentar, não que eu fosse um cara talentoso, né, mas a gente sempre quer pelo menos tentar, né? Mas foi isso, foi só uma breve passagemzinha ali, né, na Vila Olímpica lá de Nova Iguaçu. Legal. Eu tinha o quichute, né? Que você ganhava o quichute, tinha as travinhas. Eu não queria nem jogar para não perder as travinhas. Ou senão você vai pegar o cadarço ali, você colocava, amarrava no tornozelo. Era tão grande o negócio, você podia amarrar no tornozelo. Inclusive, você sou dessa época também. Aí, tá vendo? Mas é isso mesmo, coisa que hoje o pessoal que tá ouvindo a gente, hoje os mais novos, não sabe nem o que a gente tá falando. Fala, que os caras estão falando, não tô entendendo nada. Sabe, era preto, amarrava aqui, aquilo ali era febre. Era tradicional, era de lei. Para ter a primeira chuteira era essa aí. Mas, Cleiton, vamos poder falar. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou da Marinha, né? Como que você foi para a Marinha? O que te fez ir para esse lado militar? Sim. Como a maioria dos meninos pretos pobres no Brasil, onde a gente já nasce numa condição totalmente desfavorável, né, de oportunidades. Minha mãe, como educadora, mestre hoje em história, ela sempre falou: você tem que estudar se você quiser mudar de vida. E naquela época eu queria comprar um tênis, né, e não tinha dinheiro. Trabalhei como auxiliar em uma vidraçaria, tive meu lava-jato, mas eu vi na Marinha uma oportunidade de realmente ter o meu primeiro emprego e o meu salário. Então, com 17 anos, eu comecei a fazer um curso preparatório. Eu falo para os meus atletas, quando eu vou ensinar sobre disciplina, eu vivenciei isso uma vida inteira, né? Não é uma coisa que eu li num livro, né? Eu tive que ter essa disciplina para poder passar ali, estudei ali durante um ano e fiz a prova, e eu fui lá para Fortaleza em 2006, tem bastante tempo. Eu fiquei lá 15 anos na Marinha, foi o meu primeiro emprego assim formal, né?
Legal. E de que forma, assim, porque você falou sua mãe é professora, e eu também sou filho de professor, eu sei que a gente tem uma coisa, né, assim, do estudo, né, de uma disciplina, tudo, né, a gente vem, acredito que você tenha tido isso também da sua mãe, e ao mesmo tempo, fazer parte, né, do militar também tem essa disciplina, né, o quanto isso moldou o seu jeito de ser, Cleiton, nesse sentido de, porque existe também um pré-conceito em relação aos militares, né, muito de uma referência negativa, né, em virtude do que o país passou lá atrás, esses tempos de hoje aí também em discussão, mas assim, ser militar também não significa a parte negativa. Tem um lado positivo, tanto é que o Exército, a Aeronáutica, a Marinha ajudam o esporte, com diversos atletas em jogos militares, inclusive, dando mais oportunidades, e lado financeiro também a atletas olímpicos, importantes do nosso país. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que isso moldou, o que isso te ajudou para esse seu trabalho de coach também. A Marinha, ela constrói lideranças, né? Mesmo você como um marinheiro ali, que é o primeiro cargo, você já assume uma liderança, você aprende essa disciplina, a organização, o planejamento, tudo tem o seu tempo, tem o horário para acordar, tem o horário para almoçar, tudo. Você tem que, de fato, entrar numa linha ali para ter um resultado, né? Então, você não pode chegar lá de qualquer jeito, você tem que fazer a barba, cortar o cabelo. Hoje eu já deixei meu cabelo crescer, minha barba, né? Mas antes não. Então ela vai moldando, né? As pessoas que estão ali vão te moldando nessa formação de caráter também, porque trabalha muito em cima de valores. E a gente vai aprendendo, né? Como eu fui ali, fiquei muito tempo, 15 anos, a gente traz essa experiência, né? E meus últimos anos eu cheguei a trabalhar como professor de liderança. Inclusive essa semana agora eu recebi de um aluno meu, ele falou assim: você foi o melhor instrutor que eu tive no âmbito militar. E eu fiquei muito feliz porque eu gostava de realmente dar aula ali, de falar. Eu era bem envolvido com os alunos, né? Não é aquela coisa aquele cara rígido, mas eu buscava assim, trabalhar essa questão muito da mentalidade, da mudança, sabe, de crescer. Então, eu tive essa oportunidade, participei ali também de um curso chamado Liderança na Prática, era um curso de 120 horas, né? Então, eu vivenciei muita experiência comportamental, a gente trabalhava muito os aspectos emocionais dos alunos que entravam ali, porque a liderança ela tem que ser na prática, não era só no falar ou na leitura. A leitura é importante para te dar uma base teórica, mas é o comando, é o dia a dia que mostra, e o reconhecimento também do outro, se você é um líder ou não, né? Então, eu tenho essa bagagem, eu falo que isso me ajudou muito para aquilo que eu faço hoje, né? Porque tem muitas pessoas que acabam tendo um certo preconceito também com o coach, porque tem muito charlatão, tem em qualquer profissão, sabe? Mas eu já vim com uma bagagem, com uma experiência, é muito uma questão também de propósito de vida, né? Você ficar dentro de uma instituição como a Marinha por 15 anos, isso já valida muito sobre quem você é, né? Não são todos que conseguem chegar ali a um cargo de sargento, de ser um professor de liderança, e ter um reconhecimento também, tanto da instituição, tanto também os próprios alunos, né, que eu tive muitos deles me procuraram pós-marinha, né, para fazer mentorias comigo. Então, isso mostra aí que foi um trabalho muito bem desenvolvido pela instituição. Eu aprendi muito, sou grato muito a todos. Eu falo que ali você aprende, de fato, a ser homem, a ser mulher, porque são tantos desafios, sabe? Tipo, vou te contar uma coisa que... uma vez eu trabalhava num navio, e aí o sargento falou para mim, eu era marinheiro, ele falou, tem que varrer lá o convés e tal. Eu falei, sargento, mas não tem vassoura. Ele falou, varre com o rodo. Então você aprende a se adaptar, sabe, em situações, a ser flexível, principalmente, né, nas questões de tomada de decisão, de resolver problemas. A nossa mente ela vai sendo moldada e você olha para um problema e você fala, eu tenho que enfrentar esse problema. Como, por exemplo, um outro fato, eu estava um dia de serviço e eu fazia parte do grupo de combate a incêndio e tocou o alarme, sempre era exercício, mas nesse dia não. E aí, quando eu cheguei até o compartimento que estava tendo incêndio,
e dentro do compartimento tinha vários equipamentos tecnológicos, mais de 1 milhão, e o pessoal estava meio travado assim do que fazer, sabe? Tipo, porque tem isso, sabe? As pessoas falam muito, mas na hora de fazer é igual o jogo de futebol, né? Falar que joga, todo mundo fala, né? Agora, ir para uma final e fazer um gol é totalmente diferente. E aí eu olhei aquela situação e falei, cara, eu vou quebrar um pedacinho aqui da janela para que eu consiga colocar o extintor, porque se eu quebro muito também ia ter aquela troca de gás ali, ia explodir. Eu quebrei só um pedacinho da janela, joguei o extintor no foco do incêndio, consegui ali sanar aquele incêndio. Mas isso fruto também de muitos exercícios, de curso, eu fiz muito curso. Então eu falo que a preparação, ela vai te dar habilidade para você chegar e resolver aquela situação. Então eu vivenciei muitas coisas que hoje eu posso falar para os meus atletas, não só aquilo que eu aprendi no curso, mas também as vivências, né? Com certeza. E, aliás, até um detalhe para as pessoas que estão assistindo a gente, não é só pegar o extintor e tacar no fogo, você tem que olhar o tipo de extintor que é, porque senão você passa... Exatamente, né? Saber a classe do extintor. Por isso, às vezes, o pessoal não dá muita atenção, às vezes tem reunião de brigada de incêndio de parte de prédio, é bom, sei lá, para você aprender como que fazer, pra você não fazer uma tragédia, aumentar o negócio, senão o negócio fica pior. Exatamente, perfeito. Ô, Cleiton, aproveitando, e aí, como que surgiu o futebol? Como que surgiu trabalhar com esporte, né? Eu acho que o seu trabalho é mais direcionado aos jogadores de futebol, mas assim... Hoje eu trabalho muito com atletas, mas trabalho também com empresários, empreendedores. Mas o futebol ele começou em 2016, eu fiz a minha formação em coach, né, pela Febracis, e o Paulo Vieira, que é um cara famoso, né, é o fundador dessa instituição. E aí, assim que eu saí, eu era de uma igreja batista e tinha um amigo meu lá que ele já tinha tentado jogar futebol por muitas vezes, né? E ele desistiu pela frustração normal que acontece, muitas coisas acontecem dentro da base, muita gente não tem a noção do que é. E ele desistiu, só que ele tinha 23 anos, aí eu não sabia como funcionava essa coisa de se tornar um profissional, e eu falei para ele, cara, vai lá em casa um dia, vamos conversar. E aí ele veio na minha casa, eu montei um plano com ele e fiz ele, sabe, acreditar no potencial, porque eu vi ele jogando bola ali nas peladas, né, que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, e ele era muito diferente de todos, sabe? Eu falei, pô, esse cara é muito talentoso e tal. E aí propus a ele alguns desafios de treinamento, porque eu falei para ele assim, ó, é isso que você quer? Ele, não, eu quero. Mas eu falei, ó, você está numa desvantagem muito grande e você vai ter que, cara, correr atrás. Então, tipo, acorda às 5 horas da manhã, irmão, vai treinar até morrer. E ele fez. E hoje mesmo ele mandou um áudio falando, né, cara, você, por exemplo, você mudou minha vida. Ele recebeu uma proposta muito boa hoje para ir para um clube, né? E depois de 3 meses ele foi para o Friburguense daqui do Rio de Janeiro, um time tradicional aqui no Rio de Janeiro, da região serrana, foi campeão da Série B, já rodou em vários lugares, sofreu 2 lesões brabíssimas, né, no joelho e não desistiu. Ele fala, cara, você criou um monstro, a culpa é sua. Então ali ele foi o primeiro atleta, eu tive contato com eles ali, daquela geração do Friburguense, muitos jogadores, e aí a galera foi falando do meu nome, né? Porque no futebol, até para explicar, né, Cleiton, é muito boca a boca, né? O jogador é um mundo fechado, eles, em virtude de já terem sido passados para trás, terem sido enganados, tudo, o jogador confia muito no que o outro jogador fala para ele. E aí começa esse boca a boca, é isso, Cleiton? Exato, é essa desconfiança muito normal, né? E aí eu lembro que depois eu comecei a trabalhar com o Gabriel Bernat, que ele era um jogador do Flamengo, foi o meu primeiro jogador assim, né, grande, né, vamos dizer assim, na base. E aí, hoje ele até joga no América Mineiro lá de Natal. E aí ele gostou, e foi um divulgando para o outro, até que um empresário viu uns vídeos meus, pediu para eu fazer um trabalho com os jogadores dele. Em 2019 foi o meu primeiro momento assim, extraordinário, foi quando eu trabalhei com o Diego Pituca, né, no Santos. Então, o Adalberto, que é um amigão meu hoje. Conheço o Adalberto. Adalberto, vou te contar, ele trabalhava para Adidas, o Palmeiras era Adidas, e eu era setorista do Palmeiras, eu na Jovem Pan, fiquei 15 anos como setorista do Palmeiras. Então eu encontrava o Adalberto várias vezes lá, porque a Adidas fazia lá, ele encontrava com ele lá.
E aí outro dia até, não sei, acho que foi esse ano até, inclusive, ele mudou, ele saiu da Adidas, virou um empresário de futebol, ele trabalha com futebol, mas de uma outra forma, não representando uma empresa, mas trabalhando com seus jogadores, e um deles, por exemplo, o Pituca, faz parte aí do Adalberto, e o Adalberto tá aí. Conheço bem a história, viu, Cleiton? Ele é um amigo pessoal meu, assim, Legal. cara que me deu a oportunidade, né? Hoje a gente até faz parte de um movimento no qual ele é presidente, eu sou vice-presidente, que é o Mover Futebol, movimento de equidade racial no futebol, né? E ele foi esse cara que me deu a oportunidade, porque, como você falou, o futebol é muito fechado, muitos empresários não acreditavam no meu trabalho, alguns usavam até de chacota, não precisa, o jogador, teve um que o cara falou, o jogador dele na época era do Flamengo, jogava já no profissional, jogador para mim tem que ser baladeiro, esse negócio de jogador certinho, dá certo. E aí o cara não foi para frente na carreira e o empresário foi e simplesmente rompeu o contrato com o jogador, né? Então, tipo, você vê, o cara pensava assim, mas é mais fácil para ele jogar o cara fora, né? Como um produto. Descartar, né? Mas o Adalberto, ele falou, vou te dar a oportunidade, já vi que você é um cara sério, você sabe, conhece ele, é um cara muito analista, né? Ele viu o meu perfil, porque também eu falo, né? Você não pode dar abertura para qualquer pessoa, né? Claro. Porque, tipo, a gente está trabalhando com outras pessoas, se pode destruir também a carreira dos caras, né? Eu estava conversando com a Duda Rolf, ela foi psicóloga do Flamengo há muito tempo, e ela falou comigo essa semana, Cleiton, eu gosto muito do seu trabalho, porque você é um cara que sabe até onde você pode ir, e onde que o psicólogo atua, né? E ela até falou assim, pô, você passa muitos clientes para mim, e de verdade, quando eu entendo que o trabalho, ele tem que ser um trabalho mais terapêutico, né? Eu passo e falo, ó, você não precisa de um coach agora nesse momento, você precisa de um terapeuta, um psicólogo. Então, o Diego aceitou também, né? Fala que, assim, a primeira sessão, a gente tem uma foto, ele sério, assim, né? Sabe? Tipo, e das outras ele já tá rindo. Essa semana eu falei com ele, foi campeão e tal, e ele falou, cara, sabe, agradeceu. Eu falei, irmão, 2019, ele, cara, passou muito rápido o tempo, né? E naquele ano ali o Diego, ele já vinha se destacando no Santos, mas ele entendeu. Mesma coisa que eu vou falar do Luiz Henrique aqui, eu falei pro Diego lá, para ele entender quem ele era dentro daquele processo e que ele podia ser maior do que aquilo que ele já era. Então, quando ele entendeu aquilo, ele começou a voar, sabe? A trabalhar mais, a entender o cuidado do corpo, daquilo que ele faz fora de campo, e o que ele faz também dentro de campo. Eu lembro que o Diego, ele tinha ele fazia uma coisa que ele não percebia dentro do jogo, que era andar de cabeça baixa, sabe? É muito natural do ser humano, você faz sem perceber. Um dia eu mostrei o vídeo para ele, tá vendo aqui como é que você anda? De cabeça baixa, você não passa confiança e tal, o cara, sabe, olha, hoje, e eu falei para ele, ó, um dia você vai ser capitão, cara, do Santos, e você vai jogar na seleção brasileira. E aí, esse ano, concretizou isso, sabe, tipo, dele ser o capitão ali do Santos. Então, esse trabalho com o Diego me trouxe um nome, né, dentro do futebol, principalmente ali dentro do Santos, trabalhei com outros atletas. O próprio John, depois de muito tempo, veio trabalhar comigo, a gente trabalhou ano passado até esse ano. Então esse é o meu início ali, né, até o Diego Pituca ali, foi um momento maravilhoso, e aquele ano faltou pouco, né, para ele ir para a seleção brasileira. No finalzinho ali também teve uma lesão que atrapalhou um pouco ele, mas foi um ano mágico também, né, para o Santos ali em 2019. Eu fui no jogo Santos e Flamengo lá na Vila Belmiro, que, se eu não me engano, foi 4-0. E o Flamengo era aquele time do Jorge Jesus, né? Sampaoli de um lado e Jorge Jesus do outro. Exato, foi um jogão. Com certeza. E é só aproveitando ainda do Pituca, Cleiton, porque assim, o Santos teve um desafio em 2024, que é exatamente de jogar uma Série B, né? Algo que nunca tinha acontecido na história dele, e onde era o adversário a ser batido. Então, assim, o santista, o torcedor,
Ele ficou aliviado que voltou, mas ele ficou decepcionado pelo que foi apresentado. Ele esperava mais. O Santista é muito exigente nesse sentido de DNA ofensivo, tal. E o Pituca é um personagem importante que a torcida confia muito nele, tanto é que ele é o capitão da equipe e tem um prestígio grande com o torcedor. Mas ele também teve oscilação na competição, todos tiveram. Ele também. Como que você trabalha isso? Ele vem e conversa com você, poxa, putz, os caras estão pegando o pé, estão enchendo o saco. Não, hoje a gente não trabalha mais. Ah, não tá mais? Tá. A gente, depois que ele foi pro Japão, essa questão de fuso horário, a gente troca poucas ideias, né? Sim. Mas eu vejo o Diego muito preparado, sabe, mentalmente, para lidar com toda essa pressão. É que eu falo assim para os atletas, a torcida, a mídia, elas vão encarar vocês como um robô, cara. Você não pode errar, você não pode oscilar. Seu filho está no hospital, mas eles não querem saber. Só que você tem que ter convicção no seu trabalho, naquilo que você naquilo que você sabe fazer. O importante é o final. E qual foi o final? O final foi o Santos subir. Eu falo assim, olhando de fora, vejo quanto o Diego ama o Santos, porque ele poderia jogar em qualquer clube no Brasil. Ele voltou pro Santos. E ganhar muito mais do que ele ganha no Santos, né? Hoje a gente vê jogadores, por exemplo, em grandes clubes ganhando mais de 1,5 milhão por mês, 2 milhões. O Diego, ele tem a condição de chegar nesse nível de salário, porque ele é um jogador diferenciado. E as pessoas não olham isso, né? E também, assim, você olha para um time, demora a encaixar, um time que está jogando na Série B, as peças, a gente sabe que não é a mesma, e não são os mesmos atletas de um nível de Série A, né? No entanto que o diretor já estava falando, a gente já vai investir para o ano que vem e tal. E aí, se você pega um atleta do nível dele e coloca ele, por exemplo, no Botafogo, igual agora, como é que esse cara não vai jogar? Vai jogar muito, irmão, esquece. Então, tem esses desafios, mas eu vejo ele um cara muito forte, preparado, sabe, para qualquer desafio, e eu vejo em breve ele até mesmo numa seleção brasileira. E eu falo que hoje tem essa probabilidade, sabe, a seleção ainda está se encaixando em relações, principalmente ali naquele meio ali, eu acredito que ele tem condição de chegar ali. E aí vamos falar da joia aí do Luiz Henrique, que realmente ele esteve no Brasil, foi para a Espanha, volta, e a sua volta é diferente, né? Porque até a sua ida ele tinha o seu destaque, mas a volta dele ao Botafogo faz ele ter oportunidades não só no Botafogo, destaque para o cenário nacional, né? Com mais um olhar mais, né, de observar ele jogando, como também a seleção brasileira, né? Sendo importante aí nessa caminhada que o Dorival está tentando aí fazer com que o Brasil melhore na classificação das eliminatórias sul-americanas. Como que foi, como que chegou aí o Luiz Henrique para você e o que você tem trabalhado com ele, porque a gente sabe como funciona o futebol, né? A gente tá nessa caminhada faz tempo, né, Cleiton? Então, assim, o assédio é muito grande, né? E o assédio que eu falo não é só, não pense só de mulher, assim, é assédio de parentes, pessoas próximas, vizinho, vendedor de relógio, vendedor de perfume, vendedor de carro, de apartamento, é tudo, assim, tudo isso engloba aí, e é muita gente, as pessoas não têm ideia. Eu te falo, eu recebo muita mensagem no meu Instagram, muita mensagem, e as pessoas acham que eu sou amigo pessoal dele, sabe, tipo, pede isso, pede aquilo. A camisa. Cara, demais. Mas, assim, o Luiz Henrique ele veio para ser um protagonista, né, no Botafogo. Tanto que o Botafogo pagou um valor altíssimo por ele. A gente começou a trabalhar já ali no meio do ano, em julho, né, mais do que um pouco do meio do ano, né, em julho. Eu conheci o Luiz Henrique através de uma amiga minha, Natália Ribeiro, que é a assessora de investimento dele, que cuida dessa parte financeira dele. E ela falou para ele, ó, você precisa de um cara para te ajudar, para estar com você no dia a dia, preparar você. E esse cara é o Cleiton, um cara que eu confio muito, né? Até porque nesse meio do futebol, para a gente indicar alguma pessoa, a gente tem que ter uma credibilidade e também ter a certeza que a pessoa vai cuidar bem daquele atleta, né? Então, quando ele chegou até mim, me mandou mensagem para a gente começar o trabalho. A gente começou o trabalho, e é interessante assim, porque, como eu falei do Diego, a mesma coisa eu vi no Luiz Henrique, até por uma questão, sabe, cultural no Brasil, social também, quando você vem de uma família pobre, humilde,
você não é ensinado e a gente nem tem tempo para poder pensar em autoestima. Você está no nível de sobrevivência ali, buscando uma segurança e você não se reconhece como potência, sabe? E eu fiz isso com o Luiz Henrique. Mostrei para ele, dentro das nossas sessões, o quanto ele poderia ser maior do que ele já era e ele, de fato, ser esse protagonista. Que até então, os jogos que ele vinha fazendo, ele fazia alguns jogos bons e outros não. Eu até falei para ele, cara, você vai parar com esse negócio de ser substituído todo jogo praticamente, né? E o Luiz Henrique ele se desligava muito do jogo, você percebia isso. No tanto que tem um conselheiro do Botafogo que falou, cara, é nítido ver a mudança dele ali, de postura. Isso tudo é parte mental do atleta, sabe? Dele entender que ele pode ser esse cara de destaque, porque também tem uma outra coisa no futebol, né? Se você falar que você é bom, as pessoas vão falar que você é arrogante, que você é isso, aí o cara vai se diminuindo para encaixar na expectativa dos outros, essa é a realidade. E eu falo para ele, cara, você tem condições de ser um protagonista, agora vai depender do que você faz dentro do campo. Você tem que fazer gol, você tem que dar assistência, você tem que ser diferenciado, né? E ele foi percebendo isso e também junto com o meu trabalho, eu já agreguei um trabalho de análise scout com ele, né, que é um amigo meu, o Abner, e eu falei, ó, você precisa também, como a Natália fez comigo, eu fiz com o Abner, você precisa ter esse cara aqui, que ele vai te ajudar, e foi muito legal, assim, um relatório que ele montou para o Luiz Henrique, de vários aspectos que ele podia melhorar dentro do jogo. Ele já trabalha também com o personal, o Cadu, aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, você tem que ter um time, sabe, para você performar hoje, igual o Vinícius Júnior. Você vive para isso. Eu quero isso, então eu vou trabalhar para isso. É sacrifício, é renúncia, é você ter o teu foco 100% nisso. Então, ele começou a entender isso, a gente foi traçando algumas metas, alguns objetivos, e eu falei para ele, como eu falei para o Diego, e assim, quando eu acredito, sabe, no atleta, e eu falo que eu tenho um dom espiritual também dentro desse processo, Deus fala comigo, eu falei, cara, você vai chegar na seleção brasileira. Foi a mesma coisa que eu falei com o André, que é um goleiro do Gil Vicente, jogou no Botafogo, falei, irmão, tu vai chegar na seleção. E ele foi para o Pan-Americano, foi campeão. 10 jogos depois, o Luiz foi para a seleção. Porque ele melhorou a performance dele de campo. Ele estava mais ligado, ele estava se destacando. Teve um jogo contra o Palmeiras, foi engraçado, que ele driblou dois jogadores e ele chutou a bola para fora e a gente tinha falado para ele, cara, se tu quer ir para um outro nível, nós falamos para ele, tu quer ir para outro nível, tu tem que cavar, irmão. O Messi vai fazer isso, irmão, esquece. E aí, nesse jogo, ele chutou a bola rasteira. Eu falei, cara, se ele cava aquele gol, era outro Luiz Henrique. E aí, depois, não me lembro qual foi o gol, o time que ele jogou, mas ele fez um gol cavando ali. Aí, sabe, aí você mostra realmente quem é o cara. Porque se espera isso do jogador do nível de arriscar, né? Claro, fazer diferente. Porque assim, o Luiz Henrique, eu conheço ele desde o Sub-16 do Fluminense. E a primeira vez que eu vi ele tocar na bola, eu falei, cara, ele é muito diferente. Então ele tem um talento para isso, né? E se ele trabalha, ele tem que fazer isso dentro do jogo. Ele tem que ter essa ousadia, como o Neymar tem, o próprio Estevão do Palmeiras tem que ter essa personalidade para jogar, para mostrar que você, não para validar alguém, mas para você mostrar para si mesmo que você é diferente, que você tem potencial para chegar numa seleção brasileira, não só para ir numa escalação e falar, eu fui lá na seleção. É uma coisa que eu falo para ele, cara, não quero que você vá lá só uma vez, quero que você vá para a Copa do Mundo, que você ganhe uma Copa do Mundo, que você seja um melhor jogador na Europa. Eu quero isso, o nosso trabalho é para isso. Eu não vim aqui para, tá bom, vamos fazer um trabalho aqui para ganhar dinheiro. Não, eu quero que, de fato, você possa ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, ele foi entendendo isso e uma coisa muito legal, Fred, que o Luiz Henrique ele é muito humilde, sabe, para aprender.
Se você olhar aqui no WhatsApp, quem me chama para as sessões é ele. Todo jogo, e aí ele me chama de mentor bravo. Fala, meu mentor bravo, vamos, vamos, vamos. Então você vê a mudança de mentalidade e você vê como o atleta é ele que busca esse aprendizado, sabe? Tem atleta que você tem que ficar correndo atrás do cara para ele fazer uma coisa que ele precisa, sabe? E aí, quando um atleta está nesse nível, campeão, porque ele entende do que ele precisa para chegar no alto nível. É como o treinador do Michael Jordan e do Kobe Bryant falou, né, cara, o Michael Jordan e o Kobe Bryant eu tinha que implorar para eles irem embora para casa. Os outros eu tinha que implorar para eles treinarem. Então, quando o atleta ele busca, ele entende e o resultado está acontecendo, e tem uma outra coisa também. Quando o atleta começa a performar bem, aí ele já relaxa. Agora eu já não preciso mais. Agora já. E naturalmente a performance daquele cara vai cair. Quando a gente fala de performance, a gente está falando de alto nível o tempo inteiro. Sim. É o trabalho que vai levar você no alto nível, o trabalho que ele faz lá no clube, né? A estrutura que o Botafogo tem, uma estrutura de excelência de todos os profissionais. Quero exaltar que todos eles, principalmente o psicólogo que trabalha lá também, todos os profissionais, e o trabalho que ele vai fazendo fora. Então o atleta ele está vivendo para isso. Que eu falo assim, um atleta de alto nível, ele não pode simplesmente falar, eu só quero treinar 2 horas por dia. Se você treinar só 2 horas por dia, tu vai ser mediano. Mas o cara que está lá no, sei lá, no Santos, como é que você vai falar que ele é mediano? Não, mediano porque ele poderia estar numa outra posição, sabe? Ele poderia estar jogando na Europa. E quantos talentos a gente perde aqui no Brasil porque os atletas, eles não têm essa mentalidade, eles não têm esse comportamento de campeão. Ele vai lá, muitas vezes, dá um miguezinho no treino, ou sai do treino, tudo que ele fez de excelência no treino, ele estraga tudo fora, essa é a realidade. Então, aquele atleta, ele vai ter alguns momentos bons, mas eu não quero ver um momento bom. Eu quero que o atleta tenha uma carreira de excelência. Ter um ano de excelência é muito bom, maravilhoso, mas eu quero ver se daqui a 5 anos aquele atleta ainda está no topo. Que acontece muito no Brasil. Um ano o atleta vai lá, se destaca, artilheiro do campeonato, mas no outro ano aquele atleta já é irreconhecível. Você olha e fala, como? Esse cara que foi artilheiro... Desaprendeu, né? Entende? Tudo é uma questão de ambição, de mentalidade. A gente trabalha muito isso, sabe? Do querer mais, ser grato pelo aquilo que você já tem, mas trabalhar para mais. Porque o que faz o atleta estar no topo é o nível de ambição dele. É o quanto ele quer aquilo e o quanto ele está disposto a trabalhar por aquilo que ele quer. Ô, Cleiton, só aproveitando, você falou da autoestima em relação ao jogador, e às vezes pode parecer, não é possível, né? O cara possa ter uma autoestima baixa, ele é cercado de gente, né? Paparicado, né? Capas de internet, hoje não é jornal, antigamente era mais jornal, internet, matérias na TV, mas existe uma história por trás de tudo isso, existe uma origem. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, como trabalhar isso e o quanto isso tem com o jogador, principalmente em relação ao racismo, a falta de oportunidade, também ao olhar, né? Porque isso tem no esporte, tem no futebol, não é só na sociedade, existe no futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a gente está falando de um país em desenvolvimento, tem a pirâmide de Maslow, né? Fala lá das camadas de níveis de necessidade das pessoas. Se o atleta ou a pessoa ele nasce num ambiente pobre, o pai, a mãe está se sacrificando demais e ele não tem tempo para criar essa autoestima no filho. Porque a autoestima, a autoimagem, a autoconfiança é lá dos 0 aos 12 anos. É construído ali com a validação do pai, com a validação da mãe. É o filho olhar o pai como um exemplo, a mãe também como um exemplo de superação, de vitória, de conquista. E aí ele vai aprendendo, porque a criança ele aprende através do espelhamento também. Então, se ele já nasce num ambiente pobre, a gente está falando de futebol, onde a maioria dos meninos vem de uma família pobre, dentro de uma comunidade onde ele não tem nada, onde ele não é valorizado,
onde ele se sente excluído, ele vai levar isso para a carreira dele. Então, você vê o atleta, às vezes ele está num clube grande, mas ele se sabota, sabe? Porque ele até ganha o dinheiro, mas ele gasta o dinheiro todo tentando suprir uma necessidade de autoimagem, de autoconhecimento. Ele quer provar para os outros que ele é agora alguma coisa, ele está buscando a aprovação dos outros. Então, quando ele é, por exemplo, ofendido, quando ele é criticado, ele se abala demais. É porque muitos atletas, eles não deixam transparecer, por exemplo, igual o Vinícius que foi lá e chorou numa entrevista, mas quantos atletas passam por isso todos os dias? Quantos atletas que estão em estágio de depressão, mas está ganhando dinheiro. Mas não é sobre o dinheiro. Sim. É sobre, eu sempre falo para os meus atletas, você está bem no futebol, você precisa ter paz, felicidade. Senão não tem sentido. Você vai até ganhar dinheiro, mas a vida não tem propósito, não tem sentido. Então vai também da construção da família desse atleta, das pessoas que estão do lado dele. Porque às vezes as pessoas que estão do lado dele estão só sugando. Quer só sair, quer só gastar o dinheiro, quer só o hype do momento, ele quer ir no shopping caro, ele quer ir numa balada. E muitas das vezes, eu não vou falar que o atleta não tem responsabilidade, mas se eu sou amigo do atleta, eu não vou chamar ele para ir para uma balada, certo? Por mais que ele queira, eu vou falar, cara, meu irmão, tu tá indo pro caminho errado, entende? Mas os amigos, eles querem estar com eles lá para eles terem aquele momento de fama, de todo mundo falar, ih, amigo do cara e tal, não sei o quê. Então, o atleta, ele também precisa ter esse entendimento de quem está do lado dele. Porque, se você analisar, a maioria das vezes que o atleta perde tudo é por causa das pessoas que estão próximas a ele. Ou por omissão, certo? Ou pelo ato em si que a pessoa fez. Então, o atleta ele precisa trabalhar isso nele, dele ter esse conhecimento que ele não é os elogios, por exemplo, que ele vai receber quando ele fizer um gol. Porque as mesmas pessoas que vão elogiá-lo vão criticá-lo também. Então, se ele não tem esse conhecimento sobre quem ele é e que ele não precisa disso, quando ele receber a crítica, ele vai ser muito afetado. Eu estava conversando outro dia com um atleta e ele falou: eu era muito, mas muito abalado pelas críticas. Quando acabava o jogo, eu já ia para o Twitter ver o que as pessoas estavam falando de mim. Então ele se destruía mentalmente, emocionalmente. E ele não conseguia estar em casa e ter o prazer de estar com a família dele, com a esposa, com a filha. Ele estava preocupado com aquilo que as pessoas estavam falando dele. Então, quando ele vai se conhecendo, ele vai se empoderando e sabendo que ele é um campeão, mas, por exemplo, se o treinador não der um elogio para ele, isso não vai fazer diferença na vida dele. Porque tem muito atleta que só joga bem se o treinador está validando ele, e nem todo treinador vai fazer isso. Na verdade, a maioria não faz. Então, esse trabalho de autoconhecimento, ele é muito importante para um atleta. Não só para o atleta, para o ser humano em si. Sim. Porque se você não se conhece, você vira dependente emocional dos outros. Você se sente culpado por não ajudar o outro. Outro dia eu vi uma entrevista do Daniel, MC Daniel, que ele pegava 40 mil reais toda semana e ficava dando dinheiro no sinal. Até um dia que o empresário dele falou assim: ó, daqui a 6 meses você vai quebrar, cara. Porque o atleta, ele, no caso, né, o cantor, ele cresceu e ele sente aquela culpa de ter que ajudar as pessoas. E aí ele tá tirando o dele para ajudar os outros e ele nem sabe quem é aquele outro. Sabe? Ele nem sabe o que o cara tá fazendo por ele mesmo. Vou te dar um exemplo. Eu ajudei um menino aqui e aí eu mostrei para ele o caminho e tal. Eu falei, cara, você tem que estudar e tal. Aí o cara começou a me pedir dinheiro toda hora, e eu fui, cortei relação com ele. Se ele não tá se ajudando, como é que eu vou ficar ajudando? Então tem tudo isso quando o cara vem de baixo, sabe? Tipo, é como o Djonga falou, você vem de baixo, preto, pobre, você não é só você que vence, são várias pessoas. E aí, pensa, o jogador ganhou
R$ 1 milhão. Aquele R$ 1 milhão não é R$ 1 milhão. Porque é tanta gente para ele ajudar que não é R$ 1 milhão. É diferente de um cara que já tem uma família estruturada, ou uma família rica. Ele ganhou R$ 1 milhão, vai ser R$ 1 milhão para ele. Então, o atleta pega, por exemplo, eu converso muito com a Natália. Ele quer, tipo assim, vou ajudar meu pai, vou botar ele num apartamento de R$ 10 mil por mês. Só que o pai dele não trabalha. Como é que ele vai manter aquele apartamento? Aí ele tem que ficar mantendo aquele apartamento. Ou ele quer comprar um carro, porque meu pai, minha mãe sempre me ajudaram, ele quer comprar um carro de R$ 1 milhão. Como é que ele vai, como é que o pai e a mãe vão manter? Aí tudo é nas costas dele. É aquilo que o Abel Ferreira falou uma vez numa entrevista, o menino sobe, só que ele sobe com uma pressão danada de ter que dar certo. Porque o entorno dele ali é a pressão de ter que dar certo. Então, quando o atleta ele se reconhece, ele chega e fala, pai, vou te ajudar, mas é até aqui. Porque tem muitos atletas que têm problema com casamento porque não conseguem cortar a relação do pai e da mãe, porque os pais sempre ajudaram. E aí o pai e a mãe, às vezes, jogam na cara. Mas eu sempre te ajudei. E agora, essa menina entrou na sua vida, do nada, não sei o que e tal. Vai esquecer a gente, vai abandonar a gente. Vai esquecer a gente. E aí o cara entra eu já trabalhei com atleta assim. O cara fica no conflito. Então tem que ter um limite para tudo, sabe? Mas se ele não tem essa autoestima, ele não vai conseguir colocar limite para as pessoas, ele não vai conseguir colocar limite para os amigos dele, sabe? De falar assim, não vou te emprestar o dinheiro, que o cara fica toda hora recebendo ligação, me empresta dinheiro, eu tenho um amigo jogador de futebol, ele é de fato um amigo meu, ele fala, cara, ele fica me mandando uns prints de quanto pedido de Pix de familiares que ele recebe. Caramba. Entende? Então, assim, imagina se ele não tem uma mente boa, não é só lá dentro do campo. Sim. É a vida desse cara. Sim. E até aproveitando, Cleito, e sem fazer juízo de valor, mas só para. Como são assuntos ligados ao Luiz Henrique, mas sem juízo de valor. Quando sai aí sobre a vida amorosa do Luiz Henrique, sobre apostas, o quanto você pode ajudá-lo e o quanto que o jogador procura para ser ajudado. Porque às vezes ele pode não falar com você. E aí, você sente a liberdade de poder falar ou você acha que é necessário falar? Não, na verdade a gente trabalha muito a questão do jogo, sabe? Eu não tenho acesso à vida pessoal dele, né? Quando sai qualquer coisa dele, é o empresário, os assessores. Mas pode atrapalhar o desempenho, não pode, Cleito? Isso não pode atrapalhar o desempenho? Se ele tiver com a mentalidade fraca, sim, mas o Luiz Henrique, a gente já vem trabalhando antes dessas coisas acontecerem e você vê que ele não foi afetado. Ontem ele deu uma entrevista, saiu, acho que foi no GE, se não me engano, ele falando o quanto o nosso trabalho tem ajudado ele a se manter firme diante dessa pressão. Porque também tem aquilo, aí é que eu falo, né, assim, hoje ele está em evidência. Então, as pancadas vão vir. Se você não tem fruto, ninguém vai te dar pancada, sabe? E aí é o que eu falo com ele, cara, você tem que estar focado no teu. O que dá para você resolver, você resolve. O que não dá para você resolver, você passa para outra pessoa. Agora, você tem que entrar lá, cara, e arrebentar, irmão. Sabe? Se preparar para isso. Tá focado. É o melhor momento da tua carreira. Você não pode deixar as coisas de fora te abalar, porque sempre vai vir alguma coisa para tentar nos abalar. Mas eu preciso ter essa resiliência e saber gerir a minha vida como um todo para que isso não me afete. E ele falou, achei muito legal, né, que ele falou que ele está preparado, sabe, para lidar com isso, né? E ele também está buscando se apegar em Deus, isso é muito legal, e ver que ele está lidando bem com muitas coisas que acontecem. Se fosse talvez outro atleta, não teria suportado essa carga, essa pressão, porque é muita coisa, e às vezes são coisas que poderia sair no outro momento, mas sai tipo antes. Tudo junto. Não, e antes de um jogo importante, entende? E já vem para desestruturar o atleta, sabe? E aí ele olha e fala, não, cara, eu sei o que eu quero, meu foco tá ali, tipo, é igual um guerreiro, um soldado tá tomando tiro, mas ele tem um objetivo, ele vai até o final, é isso.
Ah, legal. A gente está indo para a parte final da conversa, mas é importante a gente falar de temas também, né, Cleiton? Porque assim, ó, a gente vê muito do atleta brasileiro, né, e do jogador de futebol também, às vezes ele desfocar, atinge-se um objetivo, e ele acaba desfocando porque você relaxa naturalmente, mentalmente, você relaxa num um objetivo alcançado, mas você tem mais lá na frente. Um exemplo é o próprio Botafogo, a gente pode falar, campeão da Libertadores, tem brasileiro, tem mundial, né? E o ano que vem é o adversário a ser batido aí na temporada. Então, assim, o quanto é importante esse trabalho também, Cleiton, porque naturalmente, às vezes a gente, poxa, conseguiu um objetivo, dá aquela respirada e você pode até dar um relaxamento mental, mas que às vezes o futebol, o esporte de alto rendimento não permite isso. Você tem que continuar a lutar, a treinar, a buscar resultados. Como que você trabalha isso? A importância nesse momento agora é as construções. Eu sempre trabalho com o atleta o objetivo de longo prazo, sabe? Tá. O que está acontecendo agora, por exemplo, na vida do Luiz Henrique é uma meta dentro de um grande objetivo que ele quer para a vida dele. Então, ele sabe que aqui não é o final. Quando o atleta ele não tem um objetivo de longo prazo, ele não tem definido qual que é o legado que ele quer deixar, ele vai atingir um objetivo e ele vai relaxar. Agora, quando ele tem uma mentalidade de que ele ainda não chegou naquilo que ele quer, ele vai comemorar, vai celebrar, mas ele sabe que tem que continuar a jornada. Então, a construção de um objetivo e as metas faz com que ele se mantenha focado e não relaxe, não entre na zona de conforto, porque a zona de conforto é bom, né? Senão não seria a zona de conforto, né? Dá uma aliviada, né? Mas o futebol é zona de desconforto o tempo inteiro. Essa é a escolha que o atleta faz para a vida dele. E ele é recompensado por isso também muito bem. O atleta de futebol ganha, quando ele está no alto nível, ele ganha salário que um juiz não ganha. Então, tem o lado bom, né, de ser um atleta, tem um lado que não é tão bom, porque eu falo que viver nesse nível de foco, concentração e não poder comer um chocolate, um hambúrguer, isso é o outro lado, é o preço que tem que se pagar para você ter as coisas boas do futebol. Com certeza. Você estou aí, que você faz uma tabelinha com psicóloga, mas assim, como que você vê? Porque, primeiro assim, eu já entrevistei muita gente, psicólogos, coach, né? E principalmente no esporte, mais no futebol em si, é um preconceito muito grande ainda, porque os caras falam, eu não sou maluco, eu não preciso, minha cabeça tá boa, eu não tô, né, existe ainda uma certa restrição. E a gente percebe também que existe, entre psicólogo e coach, também uma zona de atrito, né, o psicólogo fica meio, o que esse cara tá querendo fazer, vai influenciar no meu trabalho, e ao mesmo contrário, o coach, ao mesmo tempo, quer fazer sua função, claro, sem entrar no campo do psicólogo, você até citou, ó, caso que eu veja que precise de necessidade, eu até eu indico para o atleta psicóloga. Mas como que você vê esse lado, né, que é complicado, né? Assim, o jogador ainda tem essa desconfiança da parte mental ainda de trabalhar, e cada vez está mais claro isso, que há necessidade do trabalho mental também. E como você vê em relação aos psicólogos, que vira e mexe, a gente percebe algumas áreas de atrito aí, hein, Cleiton? Eu vejo que cada vez mais os atletas estão buscando esse tipo de trabalho porque está nítido que o mental faz a diferença dentro do jogo. Não que o físico, o técnico, o tático não faça, mas se ele não tiver uma mente boa, ele não vai conseguir executar a técnica, a estratégia do jogo e não vai suportar ali o jogo na questão física. Então, o que falta é o conhecimento, às vezes chegar para o atleta. Mas quando o conhecimento chega e ele fala, realmente preciso isso. Dá um exemplo, né? O atleta está lá remoendo um erro que ele fez, mas ele não sabe como lidar com aquilo. Então, quando, por exemplo, eu produzo um conteúdo falando como lidar com o erro, como ele pode eliminar aquilo, aí ele entende que ele precisa daquilo que aí ele vai buscar. Então, eu vejo que o futebol está abrindo bastante para esse lado, né? Dos atletas ter esse entendimento. Eu falo que em 2016, quando eu comecei, a maioria não queria fazer, não achava importante, mas hoje já acho importante, até por uma questão do futebol brasileiro em si. A gente falando de seleção, você vê a Copa do Mundo que a gente perdeu, foi uma questão muito mental, todas as Copas, né, que a gente veio perdendo de lá para cá, está muito dentro do aspecto mental. Essa última Copa agora
O Brasil vai lá, faz um gol e faltou não segurou o resultado, né? o equilíbrio, sabe? Calma, calma, calma. Então, um desequilíbrio emocional ali foi lá, o Brasil tomou um gol. Então, a gente vê que cada vez mais isso faz diferença. Você pega, por exemplo, um time do Real Madrid e toma 2 gols, eles não se abatem, eles estão ali no jogo, sabem que eles têm capacidade de virar o jogo, vão lá e viram o jogo. Então, isso é uma construção mental muito importante. Agora, em relação aos psicólogos, eu me sinto muito honrado por poder ter parceria com alguns. Eu lembro que, assim que eu comecei, um psicólogo do São Paulo me ligou, porque eu fazia o trabalho com o Lucas Fasson, na época era um jogador sub-20 da seleção brasileira, nós conversamos 1 hora, ele falou, eu fico muito tranquilo de conversar com você, porque eu vejo que você tem uma visão diferente da outra, e aí ele até chegou a citar alguns casos que ele já teve problema, mas como eu falei, tem profissionais psicólogos bons, tem outros ruins, como tem coaches bons e outros ruins em qualquer profissão. Eu vejo que dentro da minha visão, do meu trabalho, é você saber até onde você pode ir e até por uma questão assim, eu posso ganhar esse dinheiro aqui, sabe, de tentar ajudar esse atleta aqui numa questão terapêutica, mas você não vai ajudar o cara, você não vai ganhar dinheiro e você vai se prejudicar ainda mais, sabe? E ele não tem essa capacidade e habilitação para fazer isso. Então, não me custa nada. Então, quando eu vejo uma situação como essa, como eu disse aqui, eu ligo para a Duda e falo, Duda, tem esse atleta aqui, você pode trabalhar com ele, aí ela trabalha, ou ela vai indicando para outros profissionais. É lógico que, às vezes, né, pelo fato das pessoas não me conhecerem, tem aquele certa desconfiança e tal, mas o resultado ele fala muito sobre quem é o Cleiton, né? E também o tempo, a história, que eu não comecei a inferir, comecei hoje falando que eu sou isso, mas já tem toda uma trajetória, e os próprios atletas, né, eles vão falando também do trabalho, e eu falo que é muito complementar com o trabalho que é feito dentro do clube. E para agradecer muito aí o Cleito Cavalho participando aqui do A Bola Não Para, agora para saber o mental do coach. Qual foi sua... Eu quero saber 3 sensações suas. Primeiro, a primeira convocação do Luiz Henrique para a seleção, se você já estava com ele já na primeira? Já. Então, primeira sensação. Segundo, primeiro gol pela seleção brasileira e o gol final na final da Libertadores. A sensação do coach ao ver esses 3 pontos importantes, que eu tenho certeza que o Luiz Henrique, lá, quando sair a carreira lá à frente, quando ele vai lançar a biografia dele, ele vai falar da primeira convocação, primeiro gol da seleção, o gol do título, eu tenho certeza disso. Queria que você... A sensação. A sensação foi maravilhosa demais, porque a gente planta, né, para poder colher. E a convocação foi um plantio. Eu também traço minhas metas e eu coloquei que eu queria trabalhar com um jogador de seleção brasileira. Lá atrás eu pensei que isso ia acontecer e teve algum momento que eu achei que estava perto, mas não, mas Deus também sabe de todas as coisas e eu ajudei nesse processo aí. O Luiz Henrique chegar, eu fiquei muito feliz quando saiu. Eu liguei para ele, comemorei muito. O gol também, eu lembro que na sessão antes, né, a gente faz a sessão antes do jogo ali, eu falei com ele. Falei, hoje é importante, esse jogo você tem que fazer um gol para cravar o teu nome de vez. O Dorival fala assim, não, preciso desse cara aqui outra vez, né? Porque não é qualquer jogador que chega lá na seleção e faz gol. Né? Você vê que o Luiz Henrique foi 3 convocações e terminou aí como terceiro melhor atacante da seleção do ano. Então, imagina se ele tivesse ido mais vezes. Então, fiquei muito feliz e esse jogo da Libertadores foi o auge assim, da minha carreira, de ver ele fazendo aquilo. Nós fizemos uma visualização antes do gol, sabe? Foi muito top, assim. Eu estava na praia assistindo o jogo, eu fiquei até sem voz, eu gritei muito, pulei muito, porque é um reconhecimento, né, do nosso trabalho, daquilo que a gente faz todos os dias, dos sacrifícios. Foram anos e anos de trabalho para chegar até aqui. Às vezes as pessoas acham que sucesso é de um dia para o outro, e não é. Você tem que passar pelas fases, pelos processos, até você alcançar
aquilo que você quer. Então, eu estou muito feliz, minha família muito feliz, as pessoas que estão do meu lado, comemorando junto comigo, e isso é só o início. Tenho certeza que eu vou chegar lá na seleção e estar junto com a seleção e ser campeão do mundo. A sua meta é, quem sabe, você poder entrar na comissão? A minha meta é essa, chegar na seleção brasileira. Isso eu tracei lá em 2018. E eu tenho convicção que eu vou chegar lá, poder ajudar a seleção brasileira a ser campeão do mundo, colocar o futebol brasileiro ali no patamar que tem que estar, né? Eu tenho certeza que posso agregar bastante, já tenho agregado, né? E eu posso contribuir também com a seleção brasileira. Aí, legal. Eu ficaria muito grato, feliz. Aí eu espero o Cleiton, depois de ser campeão do mundo, falar comigo também aí no Bola Não Para, com certeza. Com certeza, você já virou um amigo. Legal. Cleiton, poxa, muito obrigado aí, viu, por ter participado aqui do Bola Não Para. Sucesso aí pro seu trabalho, parabéns aí pela caminhada aí, né? Eu vou marcar o Adalberto também lá nas redes sociais, ó, Adalberto, com quem eu falei aqui. E sucesso aí pro Luiz Henrique também, de forma indireta, também desejo a você, porque realmente a gente tem visto aí o futebol brasileiro tá carente de grandes jogadores e grandes nomes, dos diferentes, né? A gente vem muito esperando que o Neymar se melhore para poder voltar a ajudar a seleção, e na verdade estão aparecendo aí duas estrelas, né? O Luiz Henrique e o Estevão, né? Com certeza aí para poder dividir aí essas responsabilidades, e são dois jovens aí que podem enaltecer e engrandecer ainda mais o futebol brasileiro, na esperança que a seleção brasileira volte a ser a seleção tão temida pelos adversários, que hoje, infelizmente, a gente sabe, por tudo que vem acontecendo, isso não vem mais acontecendo nesse momento, mas tomara, quem sabe os dois aí possam ajudar, e no seu caso, o Luiz Henrique, que é o trabalho que você faz também, possa ser tão importante, não só para o Botafogo, como ele está sendo, mas também com a seleção brasileira. Sucesso, boa sorte, viu, Cleiton? Tamo junto. Conversando com Cleiton Carvalho aqui no Bola Não Para. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem aí, dá o joinha aí, e ao final do vídeo, acabando a live, deixa o seu recado também, é sempre importante, da sua opinião, sua sugestão aqui para o programa, para o A Bola Não Para, tá legal? Um abraço a todos.